Bom, pessoal, na última aula fizemos alguns exercícios sobre propriedade dos limites, onde só era necessário substituir o valor de x. Neste vídeo, vamos fazer alguns exercícios onde vamos encontrar alguns obstáculos. Então vamos começar. Vamos supor que a gente tem esse limite aqui, ó. Limite de x² menos 4 sobre x² menos 2x, quando x tende a 2. Deixa eu colocar um pouco para cima isso aqui. Ficou meio torto. Deixa eu ver aqui, botar aqui assim para cima. Aí. Bom, pessoal, aqui a gente tem um limite do quociente. Como a gente viu na aula passada, a gente pode abrir ele como o quociente dos limites. Mas, se você assistiu a aula passada, você pode ver que é só substituir o x, o valor de x, direto aqui, ó. Então vamos fazer. Isso é igual a... Onde tiver x, a gente coloca o 2. Então vai ficar 2² menos 4 sobre 2² menos 2 vezes 2. Isso é igual a 2² dá 4 menos 4 sobre 2² dá 4 menos 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, aqui deu 4. Ou seja, 4 menos 4, 0 sobre 4 menos 4, 0. Ou seja, deu uma indeterminação. Nada a gente pode concluir ainda sobre o limite procurado. Então a gente precisa fazer alguma coisa nesse limite para que ele seja calculável. Então a gente vai fazer algumas manipulações algébricas de forma que torne esse limite calculável, porque a gente não está interessado quando o x é igual a 2. A gente está interessado quando o x se aproxima de 2. Então o que a gente vai fazer é aplicar algumas propriedades de fatoração que a gente conhece. Por exemplo, vou colocar aqui a cor vermelha. Em cima, se a gente tirar a raiz quadrada aqui, ó, do x ao quadrado, e a raiz quadrada aqui, ó, do 4, a gente vai ter o seguinte. Cadê o amarelo? A gente tem uma fatoração diferença de quadrado em cima, que é isso aqui, ó. Vamos colocar numa cor rosa aqui, ó. A gente tem isso aqui, ó. A² menos B², que é o que está aqui em cima, é igual a mais B, que multiplica A menos B. É o que a gente vai usar aqui em cima agora. Então vamos lá. Limite de raiz² de x, a raiz² de x² é x, e a raiz² de 4 é 2. X mais 2, que multiplica x menos 2, sobre. Embaixo, pessoal, a gente pode botar o x em evidência. Colocando o x em evidência, vai ficar o seguinte. Aqui vai ficar x e aqui vai ficar o 2. Isso quando x tende a 2. Então a gente pode cortar, ó, esse x menos 2 com esse x menos 2. Então vai ficar, isso é igual a limite de x mais 2 sobre x, quando x tende a... Perceba agora que esse limite não está mais indeterminado. O que a gente pode fazer agora é aplicar as propriedades que a gente conhece e onde tiver x, colocar o 2. Então isso vai ficar... O limite do quociente é o quociente dos limites. Então vai ficar limite de x mais 2, quando x tende a 2, sobre limite de x, quando x tende a 2. Isso é igual a... Vou botar aqui. Isso é igual a... Onde tiver x, a gente vai colocar o 2. 2 mais 2 sobre 2. Isso é igual a 2 mais 2, 4. Sobre 2. Isso é igual a 2 dividido por 2. Isso é igual a 2. Então, o limite... Aqui, vamos voltar. Então, o limite de x² menos 4x sobre x² menos 2x quando x tende a 2, isso é 4, isso é 2. Mas se você não conseguiu enxergar essa fatoração aqui,
você pode aplicar o dispositivo prático de Birolles-Ruffini. Bom, já que os polinômios de cima, ó, esse polinômio aqui de cima e esse de baixo, se anulam para x igual a 2, significa que x igual a 2 é a raiz do polinômio de cima e de baixo. Então a gente pode diminuir um grau do polinômio. Vai ficar assim, ó, aplicando o dispositivo prático de Birolles-Ruffini. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Ó. Aqui, ó. Birolles-Ruffini. Vai ficar o seguinte. A gente vai colocar aqui, ó. O 2. A gente vai colocar aqui, que é a raiz, e a gente vai pegar os termos do polinômio. Vamos lá, o termo de cima. Aqui é x ao quadrado menos 4. Bom, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Ó, deixa eu ver se eu vou colocar aqui, ó. É x ao quadrado mais 0x menos 4. Ou seja, tem esse termo aqui, ó, x elevado a primeiro, ó, que não está aparecendo, porque o termo dele, o coeficiente é 0. Vamos colocar aqui, ó. Então vai ficar os termos dele, ó. O coeficiente que acompanha x ao quadrado é 1. Então aqui vai ficar 1, depois vem o 0 e depois vem o menos 4. Então vai ficar o seguinte, a gente vai baixar aqui o 1 e vai fazer o dispositivo, ó. O dispositivo é o seguinte, ó. 1 vezes o 2 mais o próximo, que é o 0. Sempre assim. Então vai ficar, cadê o verde? Achei. Vamos lá, 1 vezes 2, 2 mais 0, 2. Agora 2 vezes 2, 4 mais menos 4, isso deu 0 como previsto. Então, esse carinha aqui tem grau 2, o de cima, o de baixo tem grau 1. Então vai ficar o de cima é x mais 2. Como o polinômio se anula, aqui, como o polinômio se anula para x igual a 2, esse carinha aqui que a gente colocou, então, pelo teorema de D'Alembert, x ao quadrado menos 4 é divisível por x menos 2. Ou seja, é como se a gente passasse, ó, fizesse aqui, ó, passando esse 2 para o outro lado. Ó. Aí vai ficar x menos 2 é igual a 0. É como se a gente passasse para o outro lado. É isso aqui. Ó. Então, a gente vai colocar aqui o fator, ó, x menos 2. Como está aqui em cima, ó, que a gente fez. Ó. Olha lá. Se você não conseguir enxergar a fatoração diferença de quadrado, você poderia aplicar o dispositivo prático, Birolles-Ruffini, como está aqui. E aqui embaixo você também pode aplicar o dispositivo prático de Birolles-Ruffini, mas eu acho que está fácil, é só botar o x em evidência. Tá vendo? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos lá, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a... Vamos colocar 1. Bom, se a gente colocar o 1 no lugar de x, vai ficar x1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Isso é igual a 1 ao quadrado 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Isso é 0 sobre 0. Então a gente precisa fazer alguma coisa para tornar esse limite calculável. O que a gente pode fazer é o seguinte, ou a gente pode aplicar o Birolles-Ruffini, mas nesse caso aqui não precisa porque está muito fácil, para poder encontrar aqui ó, o polinômio de grau, diminuir aqui o grau do polinômio, ou a gente pode perceber que isso aqui é uma fatoração de diferença de quadrado, igual aqui em cima, que é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, arrumando esse limite aqui, vai ficar o limite de... Tirando a raiz aqui de x ao quadrado, vai ficar x mais 1, e a raiz quadrada de 1 é 1, que multiplica x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. E a gente pode cortar ó,
esse x menos 1 com esse x menos 1. Isso é igual a o limite de x mais 1 quando x tende a 1. Agora basta substituir o 1 no lugar de x. Então vai ficar 1 mais 1, isso é igual a 2. Então o limite dessa expressão quando x tende a 1, isso vai dar 2. Vamos pegar um exemplo um pouco maior. Que cor eu vou usar agora? Vamos botar aqui o rosa. Pegar um exemplo um pouco maior. O limite de x ao quadrado menos 4x mais 3 sobre 2x ao quadrado. Não, 2x ao quadrado não. X ao quadrado menos x menos 6 quando x tende a 3. Bom, se a gente colocar o 3 no lugar de x, vai ficar o seguinte. 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 3 sobre 3 ao quadrado menos 3 menos 6. Isso é igual a 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 3, 12, mais 3, sobre 3 ao quadrado, 9, menos 3, menos 6. Isso é igual a 9 mais 3, isso vai dar 12. 12 menos 12, isso vai dar 0. 3 menos 6, isso vai dar 9. 9 menos 9, isso vai dar 0. Ou seja, caímos numa indeterminação. Então, a manipulação algébrica que a gente pode fazer para tornar esse limite calculável é o seguinte: achar as raízes dessa equação do segundo grau, dessa função do segundo grau, achar as raízes dela, fatorar as duas e colocar da forma a, que multiplica x menos x1 e x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes dessa equação. O mesmo serve para essa daqui, ó, fatorar dessa forma aqui. Ó. Então vai ficar o seguinte. Bom, a gente poderia aplicar Bhaskara ou fazer a soma e produto. Mas reparem que se o 3 anula esse polinômio, então 3 é raiz. Então basta só aplicar a soma ou produto das raízes e sair direto, porque a gente já tem uma raiz. Bom, se uma raiz é x1 igual a 3, então a outra raiz vai ser o quê? Vamos aplicar aqui a soma das raízes. A soma das raízes é x1 mais x2. Isso vai dar menos b sobre a. Vamos lá, menos b sobre a. O b é menos 4. Então vai ficar menos 4 sobre, e o a é 1. Então vai dar menos com menos, isso vai dar 4 sobre 1, que é 4. Então, se uma raiz, a x1 já é 3, então vai ficar 3 mais a outra raiz que a gente quer descobrir é igual a 4. Então, a segunda raiz é 4 menos 3. Isso é igual a 1. Então, essa função aqui de cima, vou colocar em outra cor, é da forma, o a é 1, então vai ficar, é da forma x menos 3, que multiplica x menos 1. Essa é a forma fatorada dessa função do segundo grau. E embaixo, cadê o roxo aqui? Embaixo a gente tem mesma coisa, ó. A gente vai aplicar a mesma coisa. Vamos aplicar aqui a soma das raízes. A soma das raízes é, vamos colocar aqui diferente, ó, R1 mais R2 igual a menos B sobre A. Bom, o B é menos 1. Então vai ficar menos 1 sobre o A é 1, sobre 1.
Isso é igual, menos com menos vai dar mais, vai ficar 1. Então, uma raiz que a gente já tem, no caso aqui o R1, é 3, porque se a gente colocar o 3 aqui vai anular, então o 3 é uma raiz. Então a outra raiz que a gente quer descobrir é 3 mais a outra raiz. Isso é igual a 1. Então a segunda raiz é igual a 1 menos 3, isso vai dar menos 2. Então, vou colocar aqui em azul claro. A forma fatorada, já que o A é igual a 1, a forma fatorada é x menos 3, que multiplica x menos 2, que no caso vai ficar x mais 2. Tá aqui, ó. Basta agora a gente arrumar o limite. Então vai ficar o limite de x menos 3, que multiplica x menos 1, sobre x menos 3, que multiplica x mais 2, quando x tende a 3, né? Tende a 3. Então a gente pode cortar, né? Esse x menos 3 com esse x menos 3. Isso vai ficar igual a limite de x menos 1 sobre x, aqui tem um parênteses, mais 2, quando x tende a 3, isso é igual a, onde tiver x, a gente vai colocar o 3 agora. Vai ficar 3 menos 1 sobre 3 mais 2. Isso é igual a 3 menos 1, isso vai dar 2, sobre 3 mais 2, isso vai dar 5. Pode deixar assim ou colocar na forma de decimal, né? Que 2 dividido por 5, isso vai ficar... Bom, você pode multiplicar aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Isso vai ficar 10, isso vai ficar 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 5, 10. E dividir por 10 é só andar uma vírgula para a esquerda, vai ficar 0,4. Bom, pessoal, na última aula eu não falei sobre duas propriedades, que são essas daqui, ó. O limite de uma constante, ó. A gente tem o limite de uma constante, um número qualquer, quando x tende a A, isso é igual à própria constante. E quando a gente tem, ó, o limite de uma constante vezes a função, quando x tende a A, é como se a gente colocasse a constante para fora do limite. Vai ficar assim, ó, é a constante que multiplica o limite de f de x quando x tende a A. Também não falei dessa propriedade aqui, ó, o limite da soma. Ó. O limite de f de x mais g de x, quando x tende a A, o limite da soma é a soma dos limites, é o limite de f de x, quando x tende a A, mais o limite da função g de x, quando x tende a A. E por último, temos o limite do produto, que é o produto dos limites. Se a gente tem o limite de f de x vezes g de x, quando x tende a A, isso é igual ao limite de f de x, quando x tende a A, que multiplica o limite de g de x, quando x tende a A. Bom, espero que tenham gostado. Deixe seu like aí e vamos para a próxima aula.